Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindas, todas muito bem-vindas à nossa live aqui no Instagram. Quem for chegando agora, seja muito bem-vinda, Dayara, Ramona, sejam bem-vindas, meninas, Marcela. Bom, como eu avisei, né, ontem e hoje aqui também, né, por esse perfil, hoje, amanhã e sexta eu vou estar fazendo uma série de 3 lives, né? Um especial de lives sobre a temática de mesa posta, tá bom? Semana passada, né? Para quem tá chegando aqui agora, quem acompanha mais aqui o apostolado, não me conhece muito, eu sou a Thaís Abreu, eu tenho um trabalho também profissional, né, de personal organizer, e lá no meu perfil de organização, semana passada, eu resolvi propor para as minhas seguidoras um desafio de ordem nessa quaresma, tá bom? Para a gente viver a quaresma, essa quarentena aí com mais ordem. E uma das tarefas do desafio era preparar uma bela refeição, preparar um jantar, né, para a nossa família, para o nosso esposo, preparar um momento ali. O som tá assim, tá melhor? Obrigada por avisar, Elis. O som assim tá melhor? Confiram aí, meninas. Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. O som tá bom assim? Eu vou ficar segurando então, tá? Então, nesse desafio que eu propus lá no perfil, né, profissional, eu coloquei uma dessas tarefas. E muitas de vocês pediram, tanto lá, né, quando eu compartilhei aqui também me pediram, para eu falar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Então, eu resolvi sentar e pensar numa forma de ajudar vocês de uma maneira mais profunda, mais especial, tá certo? Então, a forma como eu encontrei foi preparar essa sequência aí de 3 lives especiais, tendo em vista também que daqui a pouco, né, semana que vem, nós vamos comemorar a Páscoa, nessa situação que nós estamos, de quarentena, de ficar mais em casa. Então, eu queria também aproveitar esse momento para poder propor para vocês, né, sugerir para vocês que preparasse esse momento com mais atenção, com mais carinho, de uma maneira especial para sua família, e nada melhor do que a gente aprender a fazer para colocar isso em prática, não é mesmo? Então, quem for chegando aí agora, seja muito bem-vinda, Jaque, Leila, Elis, Su, sejam bem-vindas, meninas, muito boa tarde. Bom, então, nessa sequência de lives, a gente vai abordar, primeiro, no dia de hoje, uma questão mais teórica, mais reflexiva, na verdade. Mas a gente vai ter também mão na massa, tá bom? Então, eu vou explicar rapidinho como que vai se desenvolver. Muitas das pessoas que se interessam até por esse assunto não sabem a principal função, o principal motivo que deve impulsionar a gente a buscar fazer isso, né? Tomar essa atitude, essa postura de preparar para nossa família, na nossa casa mesmo, uma mesa bonita. Então, nessa primeira live de hoje, eu quero falar um pouco sobre isso, como a ordem, a virtude da ordem, que é algo que eu trabalho bastante com essa questão, né, da mesa posta, como que esses dois assuntos se complementam, né? Aonde que esses dois assuntos se interlaçam. Então, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. O porquê que é importante a gente buscar promover para nossa família, especialmente quando a gente tem crianças em casa, essa questão dos ritos, né? Os ritos da casa e os ritos da mesa. Quanto que isso é importante para a formação dessas crianças, tá bom? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Na live de amanhã, eu vou trazer uma convidada especial, que é a Patrícia Gampires, e nós vamos montar, mão na massa mesmo, uma mesa posta, tá bom? Na verdade, nós vamos fazer 2 opções. Uma mesa para refeições maiores, né? Almoço, jantar, e outra para refeições menores, café da manhã ou lanche, tá bom? Eu vou fazer algumas sugestões e eu vou pontuar algumas coisas de maneira prática para vocês. E na sexta-feira, eu vou falar um pouquinho sobre como montar esse enxoval para que você faça as mesas postas.
ou como fazer com aquilo que você já tem em casa, porque muitas das meninas também têm essa dúvida. Ai, mas eu não tenho nada disso. Um dia, quando eu tiver, eu vou fazer. Mas não, a gente pode e a gente deve fazer já com o que nós temos hoje. E mais ainda, nós precisamos ter uma visão daquilo que a gente realmente precisa, daquilo que a gente realmente usa, para quando a gente for investir, quando a gente for fazer algo, né, comprar algo novo para compor as nossas mesas, que a gente possa saber escolher bem, tá bom? E para quem ficar aí acompanhar, né, os 3 dias, né, ficar aí acompanhando esse especial de lives, vai ter uma surpresinha muito, muito, muito especial lá no último dia, tá bom? Então não deixem de acompanhar. Chamem as amigas, donas de casa, esposas, mães, tá bom? Que a gente vai falar sobre esse assunto para todas vocês, beleza? Então, vamos começar então o dia de hoje. A Ana tá falando que maravilha, estou estudando muito esse assunto. Eu também adoro ler, estudar, tudo sobre esse assunto eu amo, né? Leila tá falando já amei. Muito bem. Se tiver travado aí pra vocês, vocês me avisam aqui nos comentários, tá, meninas? Mas pra mim tá tudo normal aqui, tá certo? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender é o porquê. O que que deve nos impulsionar a buscar fazer isso para nossa família? Por que que é importante, ou será que é importante mesmo, montar uma mesa para a nossa família? O que está por trás da mesa posta? Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, botem a mesa, façam isso, aquilo outro, é bonito e tudo mais. Ressalta a beleza, sim, está entrelaçado com o passar, né, do belo, do bom, com ensinar isso para os nossos, com preservar bons costumes, mas há algo mais profundo que está por trás de todas essas coisas. E é sobre isso que eu quero falar aqui, para que a gente possa tomar essa decisão de mudar isso na nossa casa e que possa buscar isso com o coração certo do porquê a gente está fazendo isso. Combinado? Bom, então, o que é mais importante de todas as coisas é a gente olhar a sacralidade, as coisas assim mais profundas, um olhar mesmo espiritual sobre o que está por trás de uma mesa posta, né? Quando a gente olha para a nossa fé, para a vivência da nossa fé, nós podemos perceber pontos muito interessantes na história, né? Que nos é passada, né, que nos é ensinada lá da Bíblia mesmo, né? Se você for ver, por exemplo, lá no Antigo Testamento, né, disse muito sobre o preparar a mesa, preparar a refeição para receber o outro, né? Acolher o peregrino com comida, né, com boas vestes, ou seja, ajudar o outro a ter esse olhar de que aquele sustento material está ligado, muitas vezes, a um sustento espiritual. No Novo Testamento, muito mais, com nosso Senhor, quando nosso Senhor senta à mesa com os apóstolos, institui ali a última ceia, né? Olha a importância, ele poderia ter feito, deixado, né, o seu corpo e o seu sangue de uma outra maneira, mas ele quis estar à mesa com os seus, compartilhar uma refeição, se entregar ali naquele momento a todos nós, por toda, né, até o final dos tempos, desta maneira, na mesa. E por quê? Porque a mesa é um lugar de comunhão. Também na multiplicação dos pães, né, dos peixes, enfim, nós podemos ver que as pessoas não tinham uma mesa propriamente dita, mas eles se sentaram e partilharam a refeição. Tá certo? Então a gente precisa começar a olhar as coisas que estão por trás desses gestos que hoje a gente faz. Quando nós vamos à Santa Missa, nós estamos ali partilhando o banquete, né? Um banquete espiritual. Então, tudo isso nos faz ser família, não é mesmo? E na nossa casa não poderia ser diferente. Então, quando nós nos reunimos em casa, sentamos à mesa, nós temos essa oportunidade de olhar para esse momento com um olhar mais profundo e mais especial, de sermos família também neste momento,
de recebermos um peregrino ou um visitante com todo o amor, como se nós recebêssemos o próprio Senhor a nos visitar, a visitar a nossa casa, a visitar o nosso lar, a visitar a nossa família. Nós devemos olhar para os nossos filhos, para o nosso esposo, e neste momento à mesa, nós precisamos ter um olhar espiritual sobre essas coisas e saber que ali é um ótimo momento, uma ótima oportunidade de passar para aquelas pessoas valores, tradições familiares, bons costumes, né? O quanto que outros costumes foram entrando na nossa sociedade e fomos perdendo essa capacidade, essa prática de estarmos sentados à mesa. Eu lembro que quando eu era mais nova, a minha mãe falava, né, sobre os almoços na família, e ela vem de uma família, né, que são 6 irmãos, ou seja, os meus avós tiveram 6 filhos, contando com ela, né? Então, as refeições era muita comida, todos se sentavam à mesa, todos partilhavam, já tinham alguns costumes próprios da família, né? E isso foi se perdendo, né? Eles foram crescendo, constituindo a própria família, né? Com a chegada da televisão, que muitas vezes aconteceu, né? Liga-se a televisão, a gente pega o nosso prato de comida, bota ali em cima da almofada, senta em frente, né? Do sofá em frente à televisão e vai comendo, não sabe se nem o que está fazendo ali direito, não se presta atenção nos atos, nas atitudes. Perde-se também para a temperança, para a caridade, para outras virtudes que poderiam aflorar daquele momento, né? Lá na família da minha mãe, por exemplo, como eram 6 irmãos, quando tinha frango, por exemplo, cada um ficava com uma parte do frango, não é mesmo? Então ela me contava isso, né? Porque no almoço a coxa era sempre do teu tio, sua tia só comia peito de frango, né? Então vai se contando algumas coisas e a gente vai refletindo. Ali também, naquela pequena atitude, era uma oportunidade de ensinar sobre a generosidade, sobre a doação, de deixar para o outro aquilo que ele gosta de comer, né? De ceder aquele último pedaço do bolo. Então, quantas oportunidades permeiam ali a mesa, esse momento à mesa em família, para nos ensinar, principalmente quando nós temos esse olhar espiritual sobre esse momento. Então, mais do que pôr a mesa simplesmente, a gente precisa entender que ao fazer isso, ao preparar a mesa de modo convidativo, de modo alegre, de modo realmente a demonstrar o amor por aquelas pessoas que vão se sentar, em conjunto com o preparar da refeição, essas duas coisas vão se completar e vão trazer à tona diversas oportunidades de crescimento e de aprofundamento também espiritual. Porque quando nós somos família, quando estamos convivendo, né, com os nossos e aproveitando ali aquele momento, partilhando a nossa vida, conversando, ouvindo o outro, não é mesmo? Às vezes a gente não tem muita paciência para ouvir os nossos avós, né, os mais velhos. Às vezes a gente não tem muita paciência com as crianças na hora da refeição, porque a criança faz uma birra e a criança joga tudo pro lado, joga tudo no chão. Então, todas essas coisas, né, são oportunidades de aprendizado, de crescimento, de aprofundamento também. Então, eu queria trazer neste primeiro dia essa consciência do que está por trás desse ato de pôr a mesa. Porque aí a gente vai se incentivar, né? Vai se motivar a fazer pela nossa família algo bom e fazer de uma boa maneira, dando o nosso melhor. Não simplesmente de qualquer jeito, né? Por exemplo, em muitas casas, em muitos lares, quem já me acompanha há muito tempo, quem já me ouviu falar sobre esse assunto, vai saber do que eu tô falando, né? Eu sempre falo sobre isso, que é o quê? Muitos lares e muitas casas, nós temos coisas boas, pratos mais bonitos, talheres mais bonitos, copos, taças mais bonitos, mas a gente sempre fica guardando para o dia da visita, para o dia mais importante, para um dia especial. Só que esse dia especial ou essa visita tão importante nunca chega.
Nunca chega. Ou quando chega é uma vez na vida, outra, sei lá, daqui a 10 anos, né? Então, é muito importante que a gente mude o nosso olhar. Que a gente olhe para as pessoas da nossa família, especialmente da nossa casa, nosso marido, nossos filhos, às vezes, né, a sua mãe ou a sua sogra mora com você, uma avó, enfim. Que a gente olhe para essas pessoas com um olhar de que elas são as pessoas mais especiais que existem na nossa vida, certo? Então a gente precisa ofertar a elas o nosso melhor, não fazer as coisas de qualquer jeito, ter realmente uma dedicação, né, se desdobrar em colocar a mesa para elas com todo amor e carinho, com o de melhor que nós tivermos. Pode tirar lá a louça, a prataria, bota lá a mesa num dia especial. Ah, mas tem que ser um dia muito, muito especial para fazer isso. Tudo bem, tá chegando a Páscoa, você tem essa desculpa aí, né? Então você pode tirar as coisas lá de dentro do armário. Você bota até no alto, que eu sei, que é, né, difícil de pegar. Então você pode tratar de descer isso, limpa bem, deixa bem sequinho, bem bonito, para lá no dia da Páscoa você colocar a mesa de modo especial para sua família. Mas se exercite em colocar essa mesa de modo mais especial em outros dias também, porque todos os dias são dias especiais, todos os dias são momentos, oportunidades que nós temos de demonstrar esse amor para a nossa família, de crescermos juntos enquanto famílias à mesa, tá certo? A Fatinha tá falando, a própria palavra companhia vem da junção com pão. É verdade. Ou seja, partir o pão, estar juntos, né? Então, realmente, é muito importante a gente se exercitar e se colocar nessa disposição em pôr a mesa, né? Com atenção, com esmero, com cuidado, com zelo, com o nosso melhor, tá certo? Então, eu queria realmente nesse primeiro dia, chamar a atenção de vocês para esse ponto. E eu queria até ler um trechinho desse livro aqui, ó, chama As Três Chamas do Lar. É um livro da editora Caritatem. Depois, quando terminar a live, eu vou deixar uma imagenzinha aqui para vocês desse livro, tá bom? Marcando o arroba para se vocês quiserem comprar para ler. Realmente é muito interessante. Nesse livro, o autor, ele fala das três chamas que aquecem, que iluminam o lar. E quais são elas? A primeira chama é esposa, a segunda chama é mãe e educadora, e a terceira chama é dona de casa. E lá no item, né, no capítulo, vamos botar assim, de dona de casa, tem uma parte que eu gosto muito, que eu gostei muito de ler, duas partes na verdade. A primeira fala sobre os ritos da casa, né? E a segunda fala sobre a mesa na tua casa. Então é muito legal, eu vou trazer aqui um trecho para vocês desse segundo ponto. Mas antes da gente falar sobre a mesa, a importância da mesa, do cuidado da mesa na nossa casa, eu quero que vocês entendam que essa disposição do nosso coração em fazer isso pelos nossos parte de uma busca pelas virtudes, parte de uma busca da gente vivenciar aquilo que nós estamos tentando ter no sentido de virtude. Se eu quero ter uma virtude da ordem, eu preciso vivenciar. Se eu quero ter a virtude da ordem, eu preciso vivenciar essa ordem no meu dia a dia. De que modo? De um modo prático, no sentido de ter horários, ter ritos na minha casa, rotina, né? Isso tudo deve convergir para essa virtude que eu estou buscando. O nome do livro é As Três Chamas do Lar. Depois, quando acabar a live, eu vou botar um stories aqui para vocês com a capa do livro certinho, tá bom? Mas, enfim, é muito interessante essa reflexão, porque às vezes a gente fica pensando em uma maneira, né? Nossa, muito especial, tem que acontecer algo sobrenatural para que eu tenha virtude. Aquela virtude da generosidade, a virtude da caridade, a virtude da ordem, a virtude da amorosidade, enfim, né? São diversas virtudes, docilidade, diversas virtudes que às vezes a gente fica assim, não é para mim, porque a gente coloca aquilo como algo muito distante, enquanto que na nossa realidade cotidiana nós temos inúmeras
oportunidades de vivenciar na prática essas virtudes, tá bom? Então, é importante que a gente olhe, por exemplo, para esse momento da refeição, do colocar à mesa, do estar à mesa, com esse olhar. Quais são as virtudes que permeiam esse momento? Né? São diversas, mas eu queria ressaltar aqui aquela que eu, né, posso puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, né, que eu gosto muito de pensar, de refletir, de realmente colocar isso em prática no meu dia a dia, que é a virtude da ordem, né? Então, por que me interessa tanto o ordenamento da mesa? Cada coisa ter o seu lugar ali naquela mesa. Por que isso me chama muita atenção? Por que isso aquece meu coração, assim, de modo mais especial? Porque ali eu sei que eu posso transmitir ao meu esposo, ao meu filho, às visitas, né? Quando vem à minha casa, quando eu recebo pessoas. Ali eu posso transmitir essa virtude da ordem, eu posso transmitir bons costumes, né? Então, quando a gente fala muitas vezes sobre etiqueta, sobre regras de etiqueta, sobre normas de mesa posta, né? Quem estuda mais sobre esse assunto, eu, por exemplo, que já fiz cursos, que a gente vê, né, a posição correta das coisas e tudo mais, é tudo num sentido, né, muito prático mesmo da coisa, como que as coisas são colocadas, são postas ali na mesa. Cada coisa tem o seu lugar. E isso, a gente não pode excluir o olhar espiritual disso, né? Então, quando eu olho para a virtude da ordem, e eu vejo que na ordem, cada coisa tem o seu lugar, e quando eu olho para a mesa, e eu entendo que na mesa, cada coisa tem o seu lugar também, isso me traz essa oportunidade de transmitir, de ensinar sobre a virtude da ordem também no estar à mesa. E assim é como com todas as outras virtudes, né? Com todas as outras não, mas com várias outras virtudes, né? São diversos momentos à mesa que nós temos essa oportunidade. Então, quando a gente está buscando uma virtude, nós devemos olhar para as situações do dia a dia e pensarmos como que eu posso aplicar esta virtude nesta atitude que eu estou tendo. Como eu vou buscar viver a virtude da ordem, a virtude da generosidade, neste ponto do estar à mesa. Então, quando eu me dedico, me preparo bem para poder fazer uma refeição com amor, né, com carinho, com aquele capricho, né? Eu tenho uma amiga, acho que ela tá até aí, a Jaque, né? Ela coloca lá um temperinho e aí é um açafrão, né? E aí a filha dela fala: "Ai, franguinho com amor. Que tempero é esse, mamãe?" Aí ela falou assim para a filha, né? "É amor que eu coloquei." E aí ficou amarelinho o frango, né? Então, para a filha dela, olhar uma comidinha, um franguinho amarelinho, um arroz amarelinho, é sinal de que ela fez com amor aquela tarefa. Então, nós precisamos olhar para as situações e pensar como eu posso amar as pessoas fazendo isso que eu estou fazendo. Isso é dar sentido a uma coisa que é prática também, né? Mas que não seja só a prática pela prática, porque senão, com o passar do tempo, isso vai se perdendo, vai perdendo sentido. A gente vai desanimando, vai desistindo de fazer, porque não tem um sentido que nos motiva, que nos incentiva a fazer aquilo ali. Então, nós precisamos resgatar isso, né? Em muitos e muitos lares, né? No meu mesmo, quando eu era solteira, morava com os meus pais, não tinha muito isso, né? De botar a mesa, de cada coisa ter o seu lugar na mesa, aquele descuido, né? Com um copo quebrado, com um talher já passado do tempo, com um copo de requeijão mesmo, né? Sendo que às vezes nós tínhamos um copo bonito no armário, mas que ficava guardando para dias especiais. E no dia a dia a gente tomava as coisas, né? O suco e tudo, no copo de requeijão. Mas, gente, se nós temos algo bom, algo belo em casa, por que não dispor isso para os nossos? Ah, mas quem tem criança, como é que vai botar para vidro? Né? Vai botar lá um copo, uma taça bonita de vidro, ai meu Deus, e tudo mais. Hoje em dia, se a gente pesquisar bem, nós encontramos taças até semelhantes, de modelos semelhantes, em vidro e em plástico. Um plástico mais resistente, né? Melhorzinho, mas tem plástico também. Aquelas taças assim de bico de jaca, depois vocês podem procurar, são as que mais tem. Copos também, daquele estilo do copo americano,
tem também tanto de plástico quanto de vidro. Então, assim, o que eu vejo muitas vezes é uma preguiça mesmo. É uma falta de motivação da gente entender que essas pequenas coisas, esses pequenos gestos fazem diferença na formação humana de todos que estão ali desfrutando daquele momento. Então, se a gente acostuma os nossos filhos, a nossa família, o nosso esposo com coisas quebradas, com toalhas manchadas, sujas, né? Nós estamos acostumando eles com algo que não é bom, com algo que não é belo, não é mesmo? Então, nós precisamos entender que incentivar este momento à mesa, que trazer isso à tona, ajuda até mesmo eles a olharem, né? Voltarem os seus olhares, buscarem as coisas que são belas, que são boas. E uma hora elas vão encontrar, até por meio daquelas simples atitudes, Deus ali, não é? Então, nós precisamos dedicar mesmo tempo, gastar tempo mesmo, se dedicar mesmo em ter essas pequenas atitudes que fazem diferença, que impactam a vida de todos e nossa também. Porque isso vai mover o nosso coração também, enquanto assumir melhor a nossa missão de esposa, de mãe, de dona de casa, né? Com alegria, porque nós estamos servindo com alegria, nós estamos preparando o melhor que nós temos para a nossa família, para os nossos. Não é mesmo? Então, isso é muito, muito, muito importante mesmo. Eu queria, antes de qualquer coisa, antes de mostrar como é que monta a mesa, como é que faz todas essas coisas, antes disso, eu queria que essa questão, esse ponto, ficasse realmente muito claro para vocês, tá bom? Então, eu sempre falo sobre isso, né? Vamos tirar as coisas de dentro do armário, vamos fazer uma avaliação nas nossas coisas, né? Às vezes a gente tem itens que já duram muito, muito tempo. Que bom, né? Que bom que soubemos escolher coisas boas que duram mais tempo. Mas a gente precisa chegar a um momento, às vezes, sei lá, 5 anos de casado, nem tanto. Às vezes, com 5 anos, ainda tem umas coisinhas novas, que às vezes a gente fica guardando, né? Então, dá pra trocar. Agora, com 10 anos de casado, com 15 anos de casado, a gente já precisa rever algumas coisas, né? Porque se tem muita coisa quebrada, muitos jogos, né, incompletos, às vezes a gente olha para a mesa, cada um tá com um prato diferente. É ou não é? É verdade, isso acontece, né? Na casa da minha mãe acontecia, não é mesmo? Então a gente precisa se dedicar um pouquinho melhor para poder fazer essas coisas. A Ana tá falando aqui estamos sem armário. A gente precisa se dedicar, né? Não quer dizer que você precisa se endividar para comprar prato novo, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem prioridades, tá? A gente vai falar sobre isso lá na frente, na sexta-feira. Mas a gente precisa analisar para poder saber o que a gente pode fazer para melhorar. Às vezes a gente quer ficar comprando 300 blusinhas, né? Vários vestidos, várias saias, mas a gente não quer investir tempo em coisas boas que durem, ou nem cuidar, né? Ter o cuidado também com as coisas que você já tem, mas que você possa promover a partir daquilo ali o belo e o bom na sua família. Então, a gente precisa olhar nas nossas condições, ver o que nós podemos, olhar para as coisas que nós temos, fazer essa avaliação, ver se não tem alguma coisa que está guardada lá embaixo, né, da cama, do baú da cama, que a gente ganhou e não usou até hoje, que a gente ganhou e não usou até hoje. Então, nós precisamos parar agora e pensar, eu tenho alguma coisa bonita que eu posso colocar a serviço nessa Páscoa? Pelo menos na Páscoa. Começa na Páscoa. Se decida, toma essa decisão hoje. Eu vou preparar uma mesa bonita para os meus familiares, para minha família, na Páscoa. Pronto. Se eu conseguir isso de você, eu já tô super feliz, tá? Depois eu vou colocar aqui uma hashtag especial para vocês compartilharem aí as mesas de vocês, né? Mas é muito importante que a gente busque que esse sentimento daquilo que é especial venha também para o dia a dia, para o cotidiano. Então, muitas vezes, as meninas me perguntam assim, tá bom, Thaís, eu vejo que você compartilha às vezes, você dá uma dica aqui, uma dica ali, beleza, sobremesa posta, né? Beleza. Mas você faz isso todos os dias na sua casa? Não é possível. Não é possível que todo dia, toda refeição, você faça isso.
né? Por que não é possível? Tudo bem, a gente não precisa colocar super produção todos os dias, mas pelo menos o básico a gente pode fazer. A gente não vai precisar de um prato para comer? Ótimo, então eu posso colocar aquele prato no lugar certo. A gente não vai precisar de garfo, de faca, às vezes de uma colher para comer? Então eu posso colocar aquele garfo, aquela faca, aquela colher no lugar certo. A gente não vai precisar de um copo, uma taça ali de água, de suco para tomar a bebida da refeição? Por que não colocar aquilo ali da maneira correta? Por que não fazer as coisas? Ah, tudo bem, eu tenho que seguir aquela norma certinha, certinha? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Agora, o que você precisa entender é que a maneira como você ensinar aos seus filhos, principalmente, a maneira como você acostumar eles a colocar na mesa é a maneira que eles vão aprender. E às vezes a gente nunca sabe. Às vezes o nosso filho, nossa filha, o nosso esposo vai de repente num trabalho, em algum momento, ter que saber usar aquilo ali, se sentir confortável naquele ambiente, né? Por exemplo, eu sempre conto também da história do meu marido, né? Eu sempre colocava a mesa e aquilo ali parecia algo que não tinha tanta importância. Até que num almoço, né, lá da empresa dele, o chefe lá, num fechamento do trabalho e tudo, foi dar um almoço para aquela equipe, na equipe dele, e eles foram para um restaurante muito, muito chique, assim, né? Enfim, muito chique, e que as coisas estavam dispostas daquela forma. Quando ele bateu o olho e ele viu que estava aquilo ali tudo certinho, ele ficou assim, um pouco receoso, né? Me mandou até uma mensagem: ai meu Deus, o que eu faço? Qual garfo que eu pego primeiro, né? Não sa... Ficou assim, receoso. Mas em virtude do que os amigos dele estavam, do que o restante da equipe estava, que não sabia nem tirava a mão aqui, ó, do colo, né? Não sabia nem onde que tocava primeiro, ele estava já um pouco mais tranquilo, porque em casa eu fazia o básico com ele, pelo menos, entende? Eu já tinha falado sobre aquilo com ele, já tinha passado isso para ele, então aquilo trouxe para ele uma segurança. Ali por mensagem, né, eu dei uma ajudinha, faz assim, faz assado, segue assim, segue assado, e pronto. Ele pôde ser até mesmo uma referência para os amigos naquele tocante, naquele assunto, naquele momento, né? Então todo mundo se sentiu um pouco menos, né, constrangido, porque alguém ali sabia, tinha o conhecimento, foi passado. Então a gente precisa ter esse olhar também de formação. A gente está passando os ensinamentos, né, para os nossos filhos e tudo mais. A gente às vezes acha, por exemplo, que os sacerdotes, né, no seminário também é de qualquer jeito, né? Um monte de homem reunido e tudo, não vai ligar muito para essas coisas. Mas não, eles têm jantares solenes, eles têm refeições solenes, em que o bispo vai lá, se reúne com eles, em que eles recebem alguma autoridade. Então, é importante nós ensinarmos para eles, ou para uma situação, por exemplo, dessa questão do trabalho futuramente, ou até mesmo por uma questão de formação para a vocação. E para as meninas, porque é importante, porque um dia elas serão donas de casa também, um dia elas vão ter a responsabilidade dessa missão de passar à frente, né? Então é importante a gente cultivar isso, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Tá, e falou, aqui colocamos em todas as refeições, já virou hábito. Exatamente, quando a gente já incorpora aquilo ali na rotina, já vira um hábito. As pessoas mesmo já vão sabendo, né, da família, as próprias crianças tomam apreço por colocar as coisas no lugar, entende? Por fazer aquilo da melhor maneira possível. E isso a gente vai incutindo ali bons valores, bons costumes. Eu vou falar também sobre as normas de etiqueta um pouquinho, tá? Conseguimos fazer uma refeição, não conseguimos fazer uma refeição sem pôr a mesa. Não é algo completo, mas faz toda a diferença. Exatamente, faz toda a diferença. Não tem necessidade de ser aquela super refeição, quando a gente pesquisa, né, na internet, a mesa posta. A gente vê 300 garfos, 300 talheres, prato, não sei o que lá. A gente fica um pouco desesperada. Não tem necessidade enorme da gente aprender todas essas coisas. É importante que a gente saiba
pelo menos o básico, tá? Então, nesse especial de lives, eu quero passar para vocês ao menos o básico, para quando vocês olharem para a mesa de vocês, em todas as refeições, vocês vão lembrar de mim falando assim, ó, você pode dar mais, você pode ser melhor, você pode fazer melhor, tá? Nesse momento. Então, é isso que eu quero colocar para vocês, é isso que eu quero incentivar vocês. Valéria tá falando, meu marido nunca quer se sentar à mesa comigo, come num horário totalmente diferente. Valéria, é importante a gente não desistir e a gente tornar a mesa agradável, um ambiente agradável, né? Nós mulheres temos todo um jeitinho, né, de irmos ali pelas beiradas, não é mesmo? Então, nós temos isso intrínseco a nós, então nós podemos proporcionar aos filhos, ao esposo, o querer estar à mesa. E também nós devemos pensar em uma outra coisa. Às vezes a gente torna aquele momento da mesa um momento de acusação, de ficar reclamando, de ficar falando um monte de coisas, né? Quando, na verdade, esse momento à mesa tem que ser um momento agradável. Então, a gente precisa pensar, refletir se nós estamos conseguindo tornar esse momento à mesa agradável. Porque é ali que nós temos a oportunidade de, por exemplo, ouvir um filho. Quem tem filha adolescente, pode observar melhor isso, né? Às vezes, os adolescentes não querem estar à mesa. Por quê? Porque parece uma coisa chata. Sabe, você vai ter que ficar falando uma coisa que você não quer falar, e a mãe fica cutucando, e o pai fica dando indireta. Então, tornem aquele momento agradável, prazeroso, por estar em família, para que eles tenham apreço por aquele momento, pelo convívio familiar que se dá em torno à mesa, tá bom? Vamos pensar sobre isso. E come num horário diferente, que você falou, né? Isso é uma outra questão, né? Aí atrelada, por exemplo, à ordem. Quando nós colocamos horários para fazer as coisas, quando nós nos empenhamos em cumprir estes horários, cada coisa tem o seu momento na nossa casa, no nosso dia a dia. Então, existirá um momento do jantar com aquela mesa arrumada em que todos irão se sentar. Isso ajuda, é realmente um auxílio externo que move ali a nossa vontade para a virtude, para a prática da virtude. Então, a gente precisa se dedicar nesses pontos, né? Olhar se eu coloco a mesa de qualquer jeito, eu tenho um horário fixo para fazer as refeições, isso tudo é importante e está interligado, tá bom? Kenia tá falando, quando fazemos a refeição à mesa, eu estimulo meu esposo a fazer a oração. Exatamente, era o outro ponto que eu ia colocar, né? Quando lá nas escrituras, né, nas sagradas escrituras, nós vamos olhando esses momentos do estar à mesa, né, na própria última ceia, né, nós olhamos aqui, ele pegou o pão, deu graças e partiu, né, ou seja, deu graças, ele pegou a refeição e deu graças, agradeceu por terem a refeição. Então, esse é um outro ponto importante e que, além de proporcionar no estar à mesa, nós podemos, né, colocar ali momentos de oração, ensinar as crianças a rezar nesta hora, a agradecer pelos alimentos, a pedir por aqueles que não têm o que comer, né? A trazer no coraçãozinho desde crianças, né? Até mesmo no nosso, a generosidade em repartir aquele pão com quem não tem, a buscar as virtudes da temperança, ou seja, né? Comer e pensar, eu estou satisfazendo demais, em excesso, a minha vontade sensível, né? Eu estou abrindo brechas para gula, eu estou conseguindo temperar, né? Porque a maneira como nós temperamos, por exemplo, o nosso paladar, não no sentido de tempero de comida, né? Enfim, de especiarias, mas no sentido de tempero de domínio, né? Eu consigo dominar as minhas vontades, ali também se demonstra isso. Se eu quero ficar sempre repetindo, tá bom, comida boa, gostosinha, a gente pode repetir, né? Mas assim, observar, ensinar, né? Esse olhar atento, fazer ali realmente esse exame de consciência, né? A Jaqueline falou, descobri um momento único organizando a mesa. Exatamente, é realmente um momento único. Então, fazer as orações, isso tudo está interligado com esse olhar espiritual. Quando a gente olha para esse momento com um olhar espiritual, tudo isso vai passando, né? Tudo isso que passava antes vai se tornando, né? Trazendo sentido ao que estamos fazendo.
Ele está falando, aqui em casa é proibido fazer as refeições no sofá. Mesmo quando é prato feito, todos à mesa. Muitas vezes as refeições, a conversa continua a longo prazo depois, né? Por estarem à mesa. Exato, exato. Né? É um ótimo momento para você partilhar, para você conversar. Quando você receber alguns amigos em casa, também fazer o mesmo, né? Sentar à mesa, realmente conversar, partilhar, trocar, né? Quem não gosta de conversa boa e comida gostosa? Todo mundo gosta, né? Todo mundo se sente amado, acolhido, bem acolhido. E isso vai ali abrindo as possibilidades da gente conhecer o outro, da gente se abrir também, partilhar um pouco daquilo que nós somos com o outro, não é mesmo? Então, tudo isso começa lá atrás, pelo entendimento da importância de proporcionar esses momentos agradáveis de convívio, de partilha à mesa, buscando aquelas atitudes de tornar a mesa agradável, de tornar a mesa bela, tá certo? Vanessa tá falando, compramos um aparelho de jantar bonito, utilizamos diariamente. Não guardo para usar só em ocasiões importantes. As crianças já aprenderam a usar. Exato. E aí a gente vai ali também vendo o desenvolvimento da própria criança, né? Então, assim, os pequenininhos, às vezes, ainda comem nas coisinhas de plástico, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai introduzindo eles nesse mundo real também, concreto, de fato, ou seja, até mesmo nos utensílios que todo mundo usa, ele vai se sentindo também parte daquilo, porque ele usa, né? Tem uma amiga que ela é nutricionista, ela fala um pouco sobre introdução alimentar, e ela mostra os pratinhos que ela monta, né? Que é a Lu. Os pratinhos que ela monta eu acho sensacional, porque assim, ela põe para ela e para filha o mesmo tipo de prato, ou seja, ela usa o prato grande e a filha usa o prato pequenininho, né, de sobremesa. E a mesma coisa de comida. Até nisso, nós somos exemplo para as crianças. Então, a gente precisa se atentar a esses detalhes, principalmente com as crianças, porque as crianças são educadas muitas das vezes pelos sentidos, pela visão, pelo tato. Então, quando elas vão se sentindo parte daquele momento, isso traz também uma sensação de segurança. Então, é importante a gente se atentar a essas coisas, né? Muito bem. Minha filha tem 2 anos e come nas louças e com garfo. Aí, tá vendo? É possível mesmo. Tá? É possível. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, tá bom? E aí, como eu falei pra vocês, né? Aqui nesse livro... Peraí. As 3 chamas do lar, tá? Ele fala aqui sobre 3 pontos, né? Que são importantes. A primeira coisa é... A mesa forma o ponto de reunião da família. Ou seja, quando a gente apronta a mesa de maneira convidativa, né, de maneira agradável o ambiente, a gente consegue firmar ali naquele lar um ponto de reunião de família. Às vezes, nessa correria do dia a dia, um estudando, um trabalhando, não sei o que lá, um monte de compromisso, um monte de coisas que a gente quer fazer, cada um tá no seu canto. Mas na hora das refeições, todos estão reunidos ao redor da mesa. E aí, quando você bota o olhar espiritual nisso, quando você vai à Santa Missa, né? E você vê que você, sua família, outras famílias amigas, outras pessoas da paróquia, o sacerdote, a religiosa, todos estão reunidos ao redor daquela mesa. Então, nada mais belo do que olhar, ter esse olhar espiritual da celebração da Santa Missa, por exemplo. E quando a gente olha lá na igreja, e quando a gente olha para nossa casa, tendo a consciência de que esse lar deve ser uma igreja doméstica, proporcionar à nossa família também o estar reunidos à mesa. Então é importante que a gente coloque isso como ponto principal, assim, como um dos pontos principais da nossa missão como donas de casa, preparar refeições agradáveis, gostosas, que a nossa família tenha apreço em comer e preparar bem esse estar à mesa, proporcionar para eles esse momento único, né?
para que essas duas realidades, né, possam estarem unidas e serem vivenciadas realmente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Muito bem. O segundo ponto, né? A dona de casa, podendo ter uma mesa com arte e gosto, se ela pode deixar muito prosaica, muito costumeira, muito de qualquer jeito, perde ótima oportunidade de influir sadiamente no espírito e no coração dos seus. Ou seja, o zelo, o esmero com que a gente vai colocar ali aquela mesa pode ser um fator a contribuir na formação dos nossos, em atingir o coração dos nossos, né? Em trazer para eles a importância da família, dos bons valores, das tradições familiares, dos bons costumes. Enquanto que a gente, quando não tem essa preocupação em proporcionar este bom momento aos nossos, a gente faz as coisas de qualquer jeito, a gente está perdendo essa oportunidade, está deixando essa graça passar. Então, a gente precisa se atentar a isso e tomar como responsabilidade, tá bom? E um terceiro ponto, né? Haja, pois, paz e harmonia à mesa. Aquele ponto que eu falei, né? Às vezes, a gente preparou a mesa de modo tão bonito, tão lindo, e colocou todas as coisinhas no lugar, beleza. Mas só que quando a gente senta, é briga, é discussão, é irritabilidade. Peraí. Lembra, o interior e o exterior tem que andar juntos, tá? A gente tem que andar juntos. Então, é importante que essa atitude externa de colocar a mesa mova o nosso interior para uma atitude de buscar praticar aquelas virtudes. Uma coisa não pode estar separada da outra. Eu não posso fazer uma mesa, botar uma mesa bonita, maravilhosa, só por fazer. Eu tenho que ter esse olhar espiritual junto, unido. O porquê que eu tô fazendo aquilo, dar sentido àquilo que eu tô fazendo, tá bom? Então, eu não quero que vocês simplesmente saiam fazendo as mesas aí. Eu quero que vocês se preocupem, parem, pensem, reflitam. Qual é a virtude que eu tô buscando? Como eu vou demonstrar essa virtude neste ato, nesta atitude, tá? Tiara falou aqui, quanto tempo para deixar uma mesa posta bonita durante o dia a dia nas refeições da semana? Olha, Ti, eu vou falar um pouco mais, né, sobre essa questão prática em si, de pôr a mesa e tal, na live de amanhã com a Patrícia. Mas o que acontece? Depois, as primeiras vezes é mais complicado, porque a gente ainda está aprendendo, ainda está testando, vendo o que fica melhor e tudo mais, vendo as nossas coisas, entendeu? Então, as primeiras vezes são mais difíceis e mais demoradas. Mas depois, com o passar do tempo, como as coisas vão se tornando hábitos, né, a gente já sabe o que tem que ir, o que a gente precisa para montar, né? Então, assim, no dia a dia é mais tranquilo, demora menos. Eu aqui em casa faço como? Eu tô fazendo a comida, ou às vezes esquentando a do almoço, enfim, né? Quando é jantar, por exemplo. E ali, por exemplo, quando tá alguma coisa no forno, ou quando eu tô preparando alguma coisa, enfim, tá aquecendo ainda, nesse intervalo eu já vou colocando a mesa. Então eu dou uma paradinha, coloco os pratos, daqui a pouco eu faço alguma outra coisa, vejo o arroz e tudo mais para não queimar. Volto, coloco os talheres, coloco os copos, e assim a gente vai fazendo, vai incorporando aquilo ali naquele momento. Eu não separo um outro momento, né, um outro tempo só para pôr a mesa. Antes, no início, eu fazia isso. Eu botava toda a mesa, depois eu ia lá e ia preparando a comida, entendeu? E depois eu trazia tudo à mesa. A gente também vai falar sobre essas questões, né, de trazer ou não trazer a mesa, enfim. Tudo isso a gente vai falar, tá? Depois da live também, eu vou deixar um box, tá? Para vocês colocarem lá as suas principais dúvidas. E aí eu vou estar respondendo todas elas para vocês, tá? Deixa eu ver mais o que aqui. Outra coisa com relação a botar à mesa, o tempo que se leva. Quando é um dia mais especial ou uma refeição mais especial, aí pode ser que demore um pouco mais, tá bom? Por quê? Vão ter itens mais diferentes, mais especiais, então isso tudo vai fazer com que
leve um pouquinho mais de tempo para você fazer isso, tá? Valéria, eu trabalho fora e mesmo de home office, devido à quarentena, estou ocupada de 7h30 até as 7 da noite. Depois disso, fico muito cansada para arrumar a mesa. Mas normalmente, Valéria, nós já sentamos à mesa e já temos as coisas que a gente vai utilizar. No mínimo, você vai ter aí uma toalha ou jogo americano, o prato, os talheres e o copo. No mínimo, essas 4 coisas, não é? Todas as refeições. Por mais que você pegue o prato, vá lá no fogão, coloque a refeição e traga o prato pronto, no mínimo essas 4 coisas você usa. As demais coisas, tirando o prato que vai ter com a refeição, você gasta assim 2 minutos para colocar, dispor da maneira correta. A partir do momento que você sabe fazer, né? Então, eu vou ensinar vocês a fazer. Então, assim, não pode ser desculpa, tá? A gente precisa se dedicar um pouquinho mais a fazer isso, sabendo da importância e dessas coisas que estão por trás, né? É nossa responsabilidade passar todo esse entendimento para os nossos. Então, a partir do momento que eu sei que isso é importante e que é minha responsabilidade, eu preciso me dedicar, nem que seja 2 minutos, nem que seja com o básico, a fazer isso pela minha família, tá bom? Thay falou, uma sugestão, pelo menos para o café da manhã, prepare a mesa antes de dormir. Exatamente. A gente precisa também treinar o nosso olhar em buscar alternativas. Se eu já acordo trabalhando e se depois do trabalho eu fico muito cansada, como que eu posso amenizar? Ao menos uma refeição em família, para criar esse hábito da família. Você entende? Então, aproveitar esse momento que nós estamos em casa, né, que a gente já não perde tempo com o deslocamento. Então, às vezes, antes a gente acordava 6 horas da manhã porque tinha que estar 7h30 no trabalho, né? E aí a gente perdia aí 1h30 de deslocamento, sei lá, 1 hora de deslocamento. Agora a gente não tem esse deslocamento. Então, o que custa a gente acordar no mesmo horário que antes, ou um pouquinho depois, mas proporcionar à nossa família uma refeição de café da manhã, por exemplo, com qualidade, com beleza, né? Então, aí vai muito também de adaptar, de buscar soluções, tá bom? Ramona tá falando, eu também trabalho fora, mas quero pegar o hábito de sentar à mesa, pelo menos nos fins de semana. Ótima oportunidade de começar pelo café da manhã também, no dia de semana. Aqui meu marido, ele trabalha fora, tá trabalhando de home office por conta da quarentena, mas assim, normalmente ele trabalha fora. E chega sábado, domingo, a coisa que ele mais quer é sentar na mesa para tomar um café da manhã bom. Ele fala assim, eu quero um café da manhã de hotel hoje, né? Então a gente vai lá, compra as coisas, senta. E aí a gente precisa sair da preguiça, vencer a preguiça com a virtude da diligência. E assim, eu não quero botar um monte de coisa, um monte de potinho, um monte de né? Porque depois eu vou ter que lavar tudo, né? Precisamos parar de ser preguiçosas. Precisamos deixar essa preguiça de lado. Coloca assim no potinho, coloca a mesa bonita. É um momento agradável para você e sua família. Não podemos medir esforços nisso. Precisamos buscar as virtudes de maneiras concretas no nosso dia a dia, tá? Então comece pelo final de semana, comece com o café da manhã, tá certo? Aqui não temos esse hábito, mas quero tanto, eu quanto meu marido queremos criar esse hábito. Então, comecem, né? Eu quero criar o hábito, eu quero criar o hábito. Esse querer tem que mover a ação, a atitude em nós. Então, a gente precisa sair dessa inércia de só querer e começar a fazer as coisas com propósito, tá? Muito obrigada, amei essa sugestão de café da manhã. Fico super feliz. Olá, Thaís. A Aninha tá falando. Olá, Thaís. Eu tenho vontade de colocar a mesa melhor, mas acaba que na hora tenho preguiça de tirar a comida da panela, sujar outra vasilha e tudo mais. Acabo servindo a comida na panela, mesmo na mesa. É ruim. Eu vou falar especificamente dessa questão das panelas amanhã, tá bom? Mas lembra sempre do fio condutor. O que é o fio condutor? A ordem, o ordenamento das coisas, a beleza, o bom. Levar a panela, principalmente dependendo do estado da panela, à mesa, vai ressaltar na sua família, em você, o belo,
É isso que a gente tem que pensar. Então, às vezes, você não quer sujar, né, no dia a dia. Ai, não quero sujar vasilha, não quero sujar nada e tudo mais. Então, pegue o prato, coloque o prato lá, a comida lá no fogão e traga o prato pronto. Mas as demais coisas já estão ali na mesa. É uma sugestão, tá? Então, você pode adaptar de acordo com a sua realidade. No dia a dia, aqui em casa, muitas das vezes eu faço assim. Eu sirvo o meu marido, sirvo a mim, né? E sentamos na mesa para comer. E aí, quando tem alguma visita, alguma coisa assim, ou quando é um dia especial para nós, né? Ou mesmo não sendo um dia especial, mas hoje no jantar eu resolvi colocar tudo na mesa. Porque eu quero conversar melhor, eu quero descansar, às vezes na sexta-feira eu faço isso, eu quero sentar, eu quero ficar conversando, eu não quero ter que parar a conversa para levantar, para poder botar mais comida que meu marido quer comer mais e sentar de novo. Então eu quero ficar ali. Então eu quero proporcionar aquele momento, alguém falou aí também, né, um pouco mais longo. Então eu dedico mais tempo nisso, tá? Fatinha fala, minha mãe fala isso, bota um monte de coisa na mesa para depois ter um monte de louça para lavar. Né? São pequenos sacrifícios, a base de pequenos sacrifícios que nós forjamos as virtudes na nossa alma. Então a gente precisa botar na balança. A gente não quer lavar mais coisas ou quer buscar até a virtude. Vamos ficar aí com essa reflexão. Eu amo esse assunto de mesa posta, conheci com a Thaís. Ai, Lu, que alegria, fico muito feliz de poder ajudar vocês. Jaqueline, técnicas de sedução à mesa. Nosso marido se abre mais. Opa, isso aí dá uma live, hein? Isso aí dá uma live só pra falar sobre isso, tá? Bom, meninas, era isso, tá? Que eu queria realmente passar pra vocês. Toda essa compreensão. Eu fico muito, muito feliz de falar sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito. Eu estudo, faço curso, coloco em prática, ajudo as amigas, enfim. E agora eu tô tendo essa oportunidade de trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Algo que eu já queria muito, muito tempo, né? Só Deus sabe no meu coração. Mas cada coisa tem a sua hora. Então, chegou a hora. Então, eu tô muito feliz realmente de trazer isso tudo pra vocês. E eu espero que vocês possam vivenciar esses momentos agradáveis na família de vocês. Então, eu quero convocar vocês para duas coisas, tá? Eu quero que ao longo desses 3 dias, ou enfim, sempre que vocês fizerem aí uma mesa bonita e tudo mais, mas eu quero incomodar vocês a tentarem praticar ao longo desses 3 próximos dias, hoje, amanhã e sexta, que vocês façam uma mesa posta, seja de café da manhã, seja de almoço, de jantar, seja algo especial, seja algo da rotina, do dia a dia, não importa. Faça, tira uma foto e compartilha aqui comigo, que eu vou amar de verdade em receber, em ver essas fotos de vocês. E aí, para eu ver, vocês têm que fazer 2 coisas. Primeiro, marcar o arroba. Daí você pode marcar o arroba aqui do Um Lar para Florescer, ou então o meu arroba, né, profissional, Thaís Abreu Organizer, que eu vou compartilhar, tá bom? E usar a hashtag mesa posta com esmero, tá bom? Eu quero colocar aqui para vocês, ó. Hashtag mesa posta com esmero. E aí vocês compartilham usando essas 2 coisas, que eu vou ficar, assim, super feliz de ver aí as mesinhas de vocês, tá bom? Acabando a live, 2 coisas que são importantes que eu quero que você faça também, tá? Primeira, vai lá na última foto do feed, dá o seu like e me diz se você gostou da live, tá bom? Então fala lá o que você quer, se você quiser saber desse assunto, alguma outra coisa específica, coloca lá, que eu vou estar respondendo os comentários um a um, tá? E também no final, eu vou deixar aqui no Stories, como eu falei, um box de perguntas, de dúvidas. E aí vocês vão lá, deixem sua dúvida, que até sexta-feira eu vou estar respondendo cada uma dessas dúvidas, tá bom? E o último recado que eu queria dar, não menos importante, eu deixei um link lá na bio, tá? Tem a fotinho aqui do Um Lar para Florescer, tem o escritinho e tem um link azul. Lá naquele link azul você pode clicar nele para entrar num grupo do WhatsApp, tá bom? É um grupo do WhatsApp que eu já tenho, mas que você pode fazer parte desse grupo, tá? Então, pode entrar lá no grupo, colocar as suas dúvidas,
que eu vou ficar super feliz também em te responder e da gente interagir por lá. Amanhã tem live de novo. Amanhã o horário da live é 7h30 da noite, com a convidada Patrícia Gampires. Eu vou dar dicas práticas de como montar a mesa. É isso, eu espero vocês. Até lá, beijo. Tchau!